Ei, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara Reis e eu vim deixar a palavra do Senhor aqui para vocês aqui do YouTube, que está em Mateus 8, 5 a 17. Vamos ler. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou e suplicando: Senhor, o meu criado está na cama, sofrendo demais. E ele respondeu: Vou curá-lo. E o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dizei só uma palavra e o meu criado ficará curado. Às vezes a gente está em momentos de desespero e fala: Senhor, eu só queria ouvir a sua voz. Mas você está pronto para ouvir o sim e o não do Senhor? Ai, Senhor, eu só queria escutar a sua voz. Mas e se o Senhor falar: não vai ser do jeito que você quer. Eu vou fazer tudo diferente. Você vai falar: não, Senhor, não é isso que eu queria ouvir. Você quer ouvir um sim. E às vezes a gente tem que diferenciar isso. A gente quer ouvir um sim ou a gente só quer ouvir a voz verdadeiramente do Senhor. Se eu aceitar o Senhor falar não, que não vai dar certo, se eu aceitar que o Senhor falar: esse projeto não é para agora, só vai se cumprir lá na frente, será que eu vou aceitar? Será que eu estou disposto verdadeiramente a ouvir tudo que Deus tem a dizer para mim? Porque às vezes a gente quer falar: Senhor, quebra esse silêncio, fala comigo, mas você está disposto a ouvir se vai ser um sim ou se vai ser um não do Senhor? Porque muitas das vezes a palavra que a gente quer ouvir é um sim. Só que para disfarçar, a gente fala: ai, Senhor, eu só queria ouvir a tua voz, mas essa voz é a voz do sim. E a gente tem que começar a quebrar esse estereotipo, esse mau costume de querer falar com o Senhor e querer ouvir o que a gente quer. Sendo que Jesus não é assim. Jesus vai falar o que Ele verdadeiramente tem planejado para você. Porque muitos sentam dentro da igreja e falam: Senhor, fala comigo. Mas quando o Senhor pega o profeta que está lá na frente e fala: fala para ele se consertar, para ele tomar posição, para ele tomar vergonha na cara, a gente não quer ouvir. A gente quer que o profeta venha falando: o Senhor diz que vai te curar, o Senhor diz que vai te dar uma casa linda, que vai te dar um apartamento lindo, mas a gente não está preparado para o que o Senhor verdadeiramente vai dizer, que é: olha, meu filho, tu tem que se consertar, tu tem que colocar o teu pé na vereda, tu tem que ler mais a Bíblia, tu tem que descer mais, tu tem que jejuar mais. Não, a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir que a gente vai ser rico, que a gente vai ser bilionário, que o Senhor está esperando a gente no céu, que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, que o Senhor vai prosperar. Gente, a gente tem que ouvir o sim e o não do Senhor. Porque senão a gente vai viver uma vida de fantasias. Não, isso não deu certo. Ah, mas o Senhor pode fazer de outra forma. E se o Senhor não quiser fazer nem de uma nem de outra? Aí você vai questionar: Senhor, mas por quê? Mas fulano tem, ciclano tem, eu não tenho. Você está preparado para o sim ou não, Senhor? Ele fala: Senhor, só uma palavra. Só que se o Senhor falasse: olha, meu filho, não é a hora de ele ser curado, o que esse centurião ia dizer? Se o Senhor falasse: olha, meu filho, não é a hora de ele ser curado. Só que ali era a hora. Porque ele demonstrou fé. E ele falou: não, dá só uma palavra, qualquer uma, dá uma palavra que eu sei que de lá ele vai ser curado. E se mesmo se ele não for curado, eu creio que a palavra do Senhor vale mais. Só que aquele homem, antes disso, ele fala: Senhor, fala só uma palavra, porque eu não sou digno que tu entres em minha casa. Porque o Senhor pode entrar em minha casa e ver que não está em ordem, e ver que não está da maneira que o Senhor quer. A sua casa está na maneira do que o Senhor quer? Está do jeito que o Senhor quer? Porque às vezes ele fala: não, Senhor, dá só uma palavra só, porque eu ainda tenho que ajeitar coisas na minha casa. Mas antes que o Senhor entre, a sua casa tem que já estar arrumada.
Porque nós somos morada do Espírito Santo. E se Deus não entra, o Espírito Santo passa. E ele não entra na tua casa. Porque para o Espírito Santo entrar dentro da tua consciência, tem que estar que a tua casa vai ser para Deus, por Deus. Nós temos que decretar que nós estamos vivendo para Cristo de uma maneira reta, de uma maneira posta, para sim, para não, para talvez, porque às vezes Deus vai falar: olha, meu filho, eu posso até fazer, mas você vai ter que orar mais. O talvez de Deus não é o talvez, sim ou não. Não, é um talvez de, se você se entregar, se você se posicionar, eu vou te dar. E o Senhor quer pessoas que está disposto a pagar esse preço. Porque tem gente que fala: Senhor, eu quero, mas não está disposto a pagar preço nenhum. Como o Senhor vai te honrar? Como o Senhor vai te levantar? Se você não está disposto a pagar preço, a descer vale, a subir monte. O Senhor quer pessoas que verdadeiramente vão buscar Ele de todas as formas possíveis. E você tá na brecha, você tá vigiando? Essa é a pergunta de Deus para você hoje. Você fala que quer tanto, você fala que, Senhor, tem tantos anos a tua promessa e não se cumpre, mas será que você tá preparado? Porque às vezes você é egocêntrica. E às vezes, mas eu sou ser humano. Mas Deus tem que fazer tudo da sua forma? Mas Senhor, o Senhor sabe que eu sou ser humano e que eu às vezes mudo. Sim, o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe também o que é aquele ego inflado. O Senhor sabe também quando é o ego inflado e escondido. Senhor, eu sou ser humano. Quando o Senhor dá qualquer coisinha, já exalta o nariz. Não ajuda mais o irmão. Não levanta a mão daquele que estava caído mais. E o Senhor quer pessoas preparadas para descer e para orar e para jejuar e para louvar ao nome dele. O Senhor quer pessoas assim, gente, já acabou esse negócio de ficar pulando e outras pessoas oram por mim. A gente tem que saber que a nossa vida espiritual é nós que temos que alimentar. Como é que o outro vai orar pela minha vida espiritual, sendo só eu sei as batalhas que eu enfrento, só eu sei os pecados que eu tenho, só eu sei. Então nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem Jesus. Nós temos que reconhecer que a nossa vida está na palma da mão do Senhor e que muitas das vezes Deus não vai fazer do seu jeito e Ele também não vai fazer se você for sair da presença dEle. Porque você tem que amar Ele do jeito que Ele é, se Ele fazer ou se Ele não fazer. Porque Ele não é o seu escravo, Ele não é o seu servo, você é servo dEle. E servir Ele vai ser a consequência da sua vitória. Você tem que servir Ele por amor, que você servindo Ele, adorando Ele, aí as bênçãos vão vir. Você é servo, não para ser servido. Porque muitas das vezes é assim, a gente quer ser servido, sendo que nós temos que entregar a vitória, a bênção, a cura, a libertação do seu marido, a libertação do seu filho só vai vir você adorando a Deus, vai ser uma consequência. Porque adorar a Deus já é um prazer enorme, muito grande. E essa palavra de hoje é a palavra de você continuar, colocar a tua casa em ordem. E Jesus disse para aquele homem, admira a fé dele. E fala, nossa, eu nunca vi uma fé tão grande assim em Israel. Uma fé de um homem que nem preciso ir lá. Ele só quer que eu fale uma palavra e Jesus libera a cura. Jesus libera por causa do que viu a fé daquele homem. Viu que aquele homem estava disposto. Você está disposto a adorar a Deus? Você está disposto a se entregar a Deus em todo o momento? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu queria estar me disposto todo o tempo para adorar a Deus. Mas aqueles 10 minutos que você tem no seu trabalho, você fica no celular. Aqueles 20 minutos que você tem no seu trabalho, você não pega 3 para orar, para agradecer a Deus do dia. Fica só no celular.
Mas não é a culpa do celular, a culpa é sua. O celular não tem culpa de nada. Ele é para ser usado, não para ele te usar. Então a gente tem que aprender a ter controle das nossas emoções em muitos momentos, porque a gente tem que aprender que parte das nossas emoções, parte do nosso dia, parte da nossa vida, toda a nossa vida, todo o nosso momento é para dar honra e glória a Deus. E muitas das vezes a gente não está glorificando da maneira correta, e a gente tem que glorificar e manejar a vida que o Senhor deu pra gente de maneira certa, orando, jejuando. Não só isso, porque nós temos nossos momentos de fraqueza, nós temos nosso momento que a gente cai, mas a gente tem que saber que se a gente cair, a gente vai segurar na mão de Deus. E aquele homem foi curado da sua casa porque o seu chefe tinha uma fé tão grande que ali atravessou casas, atravessou tudo o que tinha, todas as barreiras, e ele foi curado. E é dessa maneira que a gente tem que fazer. A gente tem que ter fé em Cristo Jesus, para nós sermos curados, para nós sermos restaurados dia após dia. E essa é a minha palavra. Muito obrigada.